Palavra de Deus ao coração da igreja nesta noite, que está em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22. A cura de um cego em Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, esguspindo-lhes nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo. Os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Versículo 26. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Por gentileza, você que pode, assente-se nesta noite. Conhecido da igreja, a gente já ouviu, não é nada novo, mas conhecemos aqui a história que Marcos escreve na biografia de Jesus Cristo, referente a este cego que estava em Betsaida. Marcos é o único evangelista que vai escrever e relatar este fato acontecido em Betsaida. A outra figura do cego que é curado é na Galileia, no capítulo 9 do livro de João. São duas ocasiões diferentes. E, entretanto, já tocando no assunto que foi Marcos que fez menção, e desta história a gente destaca porque ele fez menção, não porque só Marcos viu isso, ou só aconteceu quando Marcos estava, nem tanto porque isso não seria ético em dizer que Marcos, assim como Lucas, foi um dos discípulos que não tiveram a aproximação que Mateus e João tiveram de Jesus. Marcos, ele não andou lado a lado com Jesus, assim como Lucas também não foi um dos que teve a oportunidade de andar lado a lado com Jesus. Mas ele escreve isso daqui porque ouviu muito bem falar de Jesus. E como um bom homem que se converte e tem a inspiração de conhecer, ficar mais próximo, querer chegar mais perto, Marcos escreve a biografia de Cristo, direcionando essas escritas ao povo romano. Marcos vai mostrar a figura de um Jesus diferente que Mateus mostra, diferente que Lucas mostra e diferente que João mostra. Ou seja, o evangelho é o mesmo. O evangelho não muda, é um só, as boas novas. Mas Mateus direciona as escritas e os feitos de Jesus aos judeus, e Marcos vai direcionar aos romanos. Lucas escreve para os gentios, e João escreve em Éfeso, na Ásia, para a igreja que estava dispersa. Ou seja, é o mesmo evangelho com direções diferentes. Por este motivo que às vezes vamos encontrar fatos que só um evangelista escreve. A história vai dizer que Marcos ouviu falar e conheceu os feitos de Jesus através de Pedro. Os historiadores vão dizer que este livro poderia ser chamado Evangelho de Jesus, que escreve São Pedro. Por quê? Porque Marcos foi um discípulo de Pedro. Assim como Lucas também se arremate a dizer que o Evangelho de Jesus, escrito por Paulo,
porque Lucas foi um discípulo direto do apóstolo São Paulo, assim como diz Colossenses, que vai citá-lo como médico amado. Ou seja, Paulo tinha muito cuidado e apreço por Lucas, que andava com ele, e ele então aprendeu sobre Jesus Cristo. Destes 4 evangelistas, destes 4 pessoas que falaram de Jesus, os únicos que tiveram contato, que foram mais próximos de Jesus, foi Mateus e João. Marcos aprendeu, Lucas aprendeu, e Marcos agora no capítulo de número 8, ele vai destacar este feito, esta maravilha que operada por Jesus em Betsaida. Jesus vai fazer este milagre, não porque ele não tinha outro jeito, mas ele vai fazer este milagre em 2 etapas para ensinar e para mostrar para os seus discípulos com quem eles estavam andando. Porque conhecemos no capítulo 8 que Jesus ele vai para a segunda multiplicação dos pães, ou seja, Jesus já tinha feito aquela primeira multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e Jesus já tinha ali feito 12 cestos grandes se encher de pães e de peixes, porque os discípulos pode ser que pensaram, tem muita gente, tem mais de 5.000 pessoas, e nós só encontramos 5 pães e 2 peixes, não temos dinheiro suficiente para alimentar. E os irmãos conhecem que o culto naquela primeira ocasião estava bom, o culto estava rendendo, porque Jesus estava pregando a palavra, Jesus estava falando da palavra. Ou seja, era uma multidão sentada. O escritor Mateus vai dizer que eram como ovelhas, pastor Hugo, sem pastores. Jesus estava tentando orar, Jesus estava tentando ter uma particularidade, mas quando Jesus saiu de Cesareia de Filipe para a Galileia, antes de atravessar o mar, a multidão deu a volta e chegou primeiro que Jesus. Ou seja, o escritor vai dizer que são como ovelhas sem pastores. Eles estavam sedentos para ouvir a palavra, sedentos para ouvir vida, sedentos para ser abastecidos. E Jesus diz para os discípulos, porque em ocasião os discípulos vai dizer, querem que dispensamos a multidão? Jesus, não, deixe vir após mim, porque eles estão com fome de palavra, são como ovelhas sem pastores, diferente um pouco da gente. Somos ovelhas também, mas temos pastores. Somos ovelhas sedentas, mas temos pastores. A pessoa que está do outro lado desta porta não deixa de ser ovelha. Ou seja, existem denominações por aí que fala que é criatura, mas não, a Bíblia vai dizer que todos são ovelhas. A diferença é que nós temos pastores, eles não têm, mas existe um pastor, aleluia, que é pastor do pastor e tem palavra de vida para a ovelha que está aqui, ovelha que está lá fora, está perdida, mas é ovelha, está cheia de carrapicho do mundo, mas é ovelha, está suja, mas não deixa de ser ovelha, tem lã por baixo da sujeira, tem linho por baixo da sujeira, e existe um pastor, aleluia, que tem palavra para a ovelha que está aqui dentro e para a ovelha que está lá fora. E a ovelha que está lá fora, se quiser vir para dentro, vai receber a palavra de vida eterna. É por isso que Jesus falou, deixa elas vir, porque são como ovelhas sem pastores. Ou seja, Jesus senta elas queriam ouvir, e Jesus, o interessante, eu compartilho isso porque é muito interessante, não tinha interesse naquela primeira multiplicação nenhuma, igual ao sermão da montanha, porque estavam todos ali sentados, ouvindo a palavra de vida da boca de Jesus. Porque o interessante é que hoje
hoje eu tenho microfone para falar, e às vezes quem está lá do outro lado da rua está me ouvindo, mas naquela feita Jesus não tinha microfone, não tinha holofote, não tinha carro de som, e os 5.000 estavam sentados ou mais ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra é a fonte da vida, a palavra é a fonte, aleluia, de tudo e para com todos. E ali eles estavam com fome, o culto estava normal, estavam recebendo palavra de vida, estavam recebendo, estava dando glória, até que chega a hora de alimentar agora o físico. Eles chegam com 5 pães e 2 peixes. Às vezes pensaram que não era nada, não ia ter como, mas o que é pouco na mão de Jesus se multiplica e alimenta todo mundo. O que é pouco na mão nossa, na mão de Jesus, é multiplicação, né? Traga seu pouco. Às vezes você tem só 5 pães, 2 peixes, mas traga que aqui tem o Jesus que multiplica, o Jesus que dá vida, o Jesus, aleluia, que soma e que está aqui nesta noite para dar vida e vida com abundância para sua casa. Pode ser que hoje você chegou na situação de 5 pães e 2 peixes, igual André, só tenho isso. Entrega na mão de Jesus, entrega na mão de Jesus, entrega a sua casa na mão de Jesus. Vocês já aprenderam muito hoje de manhã, essa semana eu vim aqui com uma palavra evangelística de autoridade para a sua vida. Receba o muito de Jesus na sua casa, na sua família, para os seus parentes, porque a sua casa é do altar. Você pode levantar a sua mão nesta noite. A sua casa é do altar. Mas Tiago só dá 5 pães e 2 peixes. Fica tranquilo, Jesus é o pastor, a casa é do altar. Vai ter multiplicação, vai ter multiplicação. Não vai ficar só nos 5 pães e nos 2 peixes. Agora é a segunda que Marcos escreve no capítulo 8. O milagre foi tão grande que o povo seguia Jesus, mas começou a ver interesses, começou a ver agora intenções. Os historiadores, Eusébio de Cesareia vai escrever falando que um povo egoísta brota, estava interessado agora no Jesus que faz e não mais no Jesus, no Jesus que opera e não mais no Jesus ser que fazia. E conhecemos que no capítulo 11 do Evangelho que Mateus escreve, Jesus vai se irritar com isso, e Jesus vai chegar e pôr um ponto e desabafar. Não é um desabafo em público, mas Jesus vai pôr um ponto nisso e dizer: ai de Cafarnaum, ai de Corazim, ai de Betsaida, porque receberam milagres e não acreditaram. Se fosse no tempo, ele vai fazer uma conotação, se fosse no tempo de Sodoma, eles teriam se arrependido do tanto de milagre que acontece. Jesus vai falar dessas 3 cidades, Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Está tudo no norte da Galileia, ou seja, foi as cidades que Jesus mais passou e fez milagre: Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Às vezes a gente ouve falar de Decápolis, que estava dentro destas outras 7 cidades das 10, Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Jesus passava, fez seus feitos, seus milagres, mas muitos ali estavam interessados no milagre e não mais no Jesus, no que ele dava e não mais quem ele era. Tanto que Jesus vai falar: tem milagres, mas o povo não estava se convertendo. Fazia multidão, mas para ver o que ele ia fazer. Não era a multidão que o seguia, porque quem seguia eram os 12 discípulos. Quem estava na tempestade com ele eram os 12 discípulos. Tanto porque, você quer ver, junto naquele barco tinha mais outros barquinhos, mas a hora que a tempestade apertou os barquinhos, barranco, só ficou dos discípulos, porque só seguia quem estava com ele, não pelo que ele fazia. Por isso que ele diz: ai de Corazim, ai de Betsaida.
Tanto que agora no capítulo 8 dessa segunda multiplicação, o povo está lá e aqui começa uma aula com Jesus, com os discípulos, porque havia necessidade novamente de uma multiplicação. Os discípulos indagaram, mas e aí? Mas pode ser que Jesus perguntou, vocês já viram quem eu sou? Vocês sabem com quem vocês estão andando? Marcos não vai dizer, mas João vai dizer que o povo estava ali, e eles vão dizer, olha, Jesus, gostaram da sua mensagem, da sua pregação. Não, eles estão aqui por causa do pão, por causa do peixe. E vocês? Porque acabou o pão, acabou o peixe, eles vão embora. E vocês? Vão embora também? Os discípulos que estão junto no frio, na sombra, no calor, na bonança, na tristeza, vai dizer para eles, embora nós? Não, para onde iremos nós? Se só você tem a palavra. O pão e o peixe pode acabar, mas a palavra não acaba. O pão, aleluia, é perecível, seca, endurece, vira farelo, vira torrada, o peixe apodrece, mas palavra não. Palavra renova hoje. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. A palavra se renova todo dia. A palavra se renova todo dia. Vão dizer por aí que a Bíblia fechada é um livro, aberto é a boca de Deus. Eu discordo, fechada ela continua sendo boca de Deus. Mas se você abrir a boca vai falar com você, fechada não vai. Mas a palavra ela é primazia ainda. A palavra não esquece, não morre. A promessa que veio através da palavra para a sua casa. Eu estou profetizando, se você quiser levantar as suas mãos para os seus filhos, para a sua família, não vai cair por terra em nome de Jesus. Tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem palavra em nome de Jesus. Você pode louvar a Deus nesta noite, amamega, fobe, alaia. E agora Jesus está em Betsaida, uma das cidades que ele amaldiçoou, entre o termo de Flávio Josefo, uma das cidades que não creram em Cristo, não creram nos seus milagres. Veja porque a multidão estava eufórica, a gente já parte para o encerramento. A multidão estava eufórica em Betsaida. Às vezes ficaram sabendo, Jesus que está vindo aí. Opa, vamos lá porque vai ter milagre. Vamos lá porque ele vai fazer algum paralítico andar. Estavam atrás dos feitos e não da palavra. Irmãos, se fosse transferir para os tempos de hoje, pastor Hugo, a gente podia falar, ai Campinas de Voz, ah São Paulo, ah Rio de Janeiro, que receberam e não deram crédito à palavra. Por quê? Porque milagre era raríssimo. Acontecia esse milagre raramente. Nas páginas do Novo Testamento, o povo de Betsaida estava eufórico por causa de Jesus trouxe 35 milagres registrados. Então, o povo de Betsaida estava eufórico por causa dos milagres. Tanto porque, lembra quando Jesus entra triunfalmente? Quem lembra da entrada triunfal registrada nos evangelhos? Jesus em cima de uma jumenta, o povo, Hosana, Hosana, Hosanas ao rei. Mas o mesmo povo que estava Hosana, Hosanas ao rei, depois estava crucifica, crucifica, crucifica. Era o povo que, Betsainitas, os povos de Cafarnaum, os corazitas, que estavam aplaudindo, mas no mesmo tempo só queria tirar proveito. E o que tem às vezes hoje de pessoas só querendo a bênção? Por que você acha que existe templos lotados, multidões, a fila? Ei, é fila, faz a fila aqui do sal, a fila da caneta, a fila da fogueira, traz aqui, troca. Estão colocando Deus, limitando Deus. Estão colocando Deus dentro de um recipiente de vidro.
Porque dentro do recipiente de vidro estão limitando ele. Porque desde o momento que a gente fala, pega isso que Deus vai dar, a gente está limitando Deus, porque Deus não precisa de nada para dar nada para ninguém. O sacrifício foi pago, foi derramado sangue, foi derramado sangue. Sabe por que você chegou hoje aqui no domingo, esse encerramento desta campanha da Semana da Família? Porque tem sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Sabe por que o seu filho ainda não foi sucumbido pelo inferno? Porque tem sangue do Cordeiro sobre a sua casa. Sabe por que a sua casa, seu marido, os seus parentes não afundaram ainda? Porque tem sangue sobre a tua vida. Tinha tantas outras coisas para a gente fazer neste domingo. Tá cheio de sorveteria aberta por aí. Dava para a gente estar tomando um sorvete, dando uma volta na praça, passeando no shopping. Mas não, a gente se arrumou. Deu 5 horas da tarde. O que você vai fazer? Vamos me trocar para quê? Ir para a igreja para quê? Porque tem sangue. Tem sangue na minha vida, tem sangue na sua vida. A gente entende que não é por sacrifício, a gente entende que o nosso Deus não é um Deus de barganha. Eu vou lá levar meus 10% e ele vai me dar 20%. Ei, o dízimo não é desse jeito, a questão também não é essa. A questão é que o nosso Deus não é um Deus de troca, de barganha, mas sim um Deus que enxerga interior, que conhece coração, que sabe de lágrima, que conhece a tua vida, e sem você precisar dar nada, ele pode mudar a sua história hoje aqui nesta noite. Você que crê desse jeito, levante a sua mão e adora o nome de Jesus, que pode hoje ser mudar o dia da sua história, o rumo desta história. Levante a sua mão para adorar a este Deus que muda. Se a sua família inteira não está aqui, você está por ela. Se o seu filho não está aqui, você está por ele. Se o seu esposo, a sua esposa não está aqui, é você que está com ele. Mas tem sangue sobre a sua vida. Leva para casa nesta noite, que vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Adore a ele nesta noite. Anasúria mechefe alagras. Esta semana da família não foi por acaso, foi para estruturar, para fazer raiz. Pode ser, mas Tiago, eu não vi nada. Mas se prepare que tu vai ver, tu vai ver, tu vai ver. Porque Deus, aquele que não precisa de nada, de barganha com nada, não vai perder tua casa para o inferno. O negócio estava difícil aqui em Betsaida, olha só. O povo ficou sabendo que Jesus ia vir. Vamos ver, ele vai curar. Vamos levar o cego. Vamos levar um cego para Jesus. Para a gente ver alvoroço. Para a gente ver mistério. Aí o texto vai dizer que Jesus chega em Betsaida. Milagre era difícil, irmãos. Jesus realiza 35 escritos, fora aqueles que João vai dizer que foram muitos, só que não estão registrados. E no Antigo Testamento mais outros. Dentro de uma matemática teológica, 285 milagres escritos. Num período de 1800, 1600 a 1800 anos de escritas, ou seja, era quase 2 milagres em 10 anos. Milagre, já fala o nome, milagre. Milagre é milagre. Não é todo dia que vemos, mas quando vemos nos alegramos, nos inspira, nos motiva. E a multidão atrás do milagre leva um cego para Jesus. E já chega em Jesus. Jesus chegou em Betsaida, levaram o cego para ele. Toca nele, porque sabia, se Jesus tocava, ele ia ver. Jesus já tinha curado, Jesus já tinha dado saúde para leproso. A notícia estava correndo. Cafarnaum já tinha visto o moribundo ficar alegre.
Corazim já tinha visto os 10 leprosos ser curados. Betsaida já tinha visto milagres. A sogra de Pedro curada em Betsaida, creio que levou, não, fui curada. Agora é o cego, vamos levar para Jesus tocar. A multidão, interessante, que a multidão queria que Jesus tocasse o cego. Mas olha o versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora. A multidão queria que tocasse. O toque de Jesus é bom. Receber o toque é bom. Eu gosto do toque de Jesus. Quem não gosta do toque de Jesus? Quem não gosta de ser tocado pela graça? Mas às vezes o toque acaba quando a música acaba. Às vezes o toque acaba quando às 8 horas encerra o culto. Volta embora, já não tem mais o toque. A segunda-feira já está sem toque. Na terça volta a fazer o que fazia, chega à noite, recebe outro toque. Volta, quarta, volta a fazer o que faria, volta a falar bobagem na faculdade, volta a compartilhar vídeo que não é para compartilhar, daí vem na quinta, recebe outro toque. Aí vem no sábado, crente, põe a roupa, recebe outro toque. Jesus não queria tocar o cego. O versículo 23, a multidão queria que ele tocasse, mas o versículo 23 ele diz: Jesus pegou ele pela mão e levou para fora da aldeia. Aleluia. Ou seja, Jesus não quer só toque. Jesus quer andar de mão dada. Jesus quer andar de mão dada para fora da aldeia. Enquanto os betsaidas queriam que Jesus tocasse, Jesus, eu não quero só tocar, eu quero passear. Olha mais, eu estou sentindo um Deus aqui nesta noite. É totalmente diferente, o toque acaba. Eu estou tocando o Hugo, toco o pastor Natanael, toco o irmão, toco todos aqui. O toque é simbólico, o toque inspira, o toque é momentâneo, mas pegar na mão e passear é relacionamento. Pegar na mão e andar junto é contato, é afeto, é amor. É isso que Jesus quer. É isso como para Jesus quer compromisso. Tem gente que está entendendo aqui nesta noite. Tem gente que está captando a palavra aqui nesta noite. Não é só toque, mas Jesus quer pegar na mão. Não, eu quero relacionar. Eu quero que você tenha meus cheiros. Eu quero relacionamento. É simples. Quando a gente vê um casal andando sem as mãos dadas, a gente pode chegar aí, você é o que dela? Aí é sua amiga, tudo bem. Mas quando está andando de mão dada, é relacionamento sério, é casal, é marido e mulher, é namorado, é noivo. Ou seja, Jesus quer pegar na mão, mas Jesus quer relacionamentos. Jesus não só quer negócios momentâneos. Chega de ser o culto igual ao outro, de acontecer as mesmas coisas, no outro dia está do mesmo jeito. Não, Jesus quer mudar a vida, quer mudar a história, quer mudar curso. Que jeito? Pega na mão dele nesta noite, segura a mão dele nesta noite, não solta, não solta, que ele vai passear, ele vai entrar em relacionamento. Levante a sua mão nesta noite. Só você que está segurando. O mais alto que você puder. Isso não é jargão de pregador, não. Isso é fé. É mandar. O mais alto que você puder nesta noite. Porque Jesus está segurando. Está segurando. Está segurando. Ele diz: vou levar e mostrar o que eu tenho para você. Não vai ficar só nisso. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar como está. Eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Eu tenho mais para a sua casa, mais para o seu ministério, mais para essa chamada. Só não solta, não solta, não solta. Você pode adorar. Adore a Ele nesta noite. Jesus quer relacionamento. Quem tem relacionamento com Cristo, as bases não é abaladas. O invejoso inventa calúnia, mas cai por terras. O fofoqueiro fala, mas afina a língua de falar, cai por terra.
Quem está segurando na mão de Cristo não está nem aí para a multidão, não escuta calúnia, não escuta não, segura na mão dele, que o seu ministério vai ser prossigo, o seu ministério vai ser de sucesso, a sua casa vai crescer, a sua família vai crescer. Adagachúria Becef Alagaraia. Estamos vivendo vida de remorsos. Todo o apelo vem para frente, todo o apelo levanta a mão e vem para o altar, mas no próximo está aqui de novo, na semana que vem está aqui de novo. Ei, Jesus quer algo real, Jesus quer algo real. Eu quero entrar de vez nesta chamada, eu quero entrar de vez nesta chamada. Você pode adorar a Ele nesta noite. Alabachúria meias. A aldeia, a multidão quer toques, a multidão quer movimento, quer barulho, mas quem quer Jesus, segura na mão, segura na mão, segura na mão e sai da aldeia com Jesus. Escute, e eu encerro. Jesus saiu para fora da aldeia. O texto vai dizer, para a gente orar, que meu tempo já foi. O texto vai dizer que Jesus unta as mãos com saliva, gospe nas mãos e unta os olhos daquele cego com saliva. Existem algumas denominações aí que tornaram isso uma heresia. Pode ser que você já ouviu o vídeo aí que está rolando na rede de um suposto homem cuspindo nos fiéis. Misericórdia, irmãos. Até repúdia na boca. Isso, é esse vídeo mesmo. O nome desta campanha é a cura do cego de Betsaida. Distorceram cuspindo. É até uma vergonha que não vem ao caso de citarmos mais sobre o fato, mas para você entender que a intenção de Jesus não era essa, porque existia uma cultura, e a cultura judaica acreditava-se que a saliva ela tinha algo medicinal que preparava, limpava, e o judeu acreditava, com comprovações da cultura, que pessoas melhoraram e foram saradas através da saliva. Dentro da medicina judaica e da cultura, se entendia que quando alguém untava a ferida com saliva, era sinônimo que ia ser curada. Agora imagina a alegria daquele cego, porque ele não estava vendo, a vida dele era uma escuridão, a vida dele era sombria, não via nem vulto. Na nossa reunião que teve aí, na nossa das penúltimas, a gente até riu com um companheiro nosso, que a gente estava sentado lá no Belém, São Paulo, tinha um rapaz com óculos escuros na frente e uma bengala. Aí na hora do movimento da palavra, segure na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele que Jesus o ama. Esse amigo meu colocou a mão nesse irmão que estava de óculos escuros e falou: ceguinho, Jesus te ama e eu também. Ele falou: ceguinho não, eu enxergo pouco, cego é quem não enxerga nada. Ou seja, ele estava vendo alguma coisa diferente de quem é cego. O texto diz que ele era cego. O cego, dentro da medicina, a gente não pode ter ênfase e propriedade de falar que nunca ficamos cegos, mas aquele que é e dá e fala, verbaliza como que é, diz que não vê nem vulto. Quando não tem as raízes oculares, é uma escuridão. Às vezes, se a gente fechar o olho, a gente vê uns vermelhados, passar a mão, a gente vê o vulto da nossa mão, mas quem é cego não vê nada.
é uma escuridão total. E quando ele recebeu o untar da saliva nos olhos, ele já pensou, ele não estava vendo Jesus, mas já pensou, eu acho que eu vou ser curado. Ele era da cultura, ele sabia, foi untado seus olhos com saliva, pode ser que ele pensou, eu acho que é hoje. Pode ser hoje. E o texto vai dizer que Jesus gospe na mão, unta as mãos e unta o olho daquele cego, e vai perguntar para ele, e aí? Está vendo? O texto vai dizer, irmãos, que ele levantando os olhos disse, vejo. Alguém entendeu e deu glória, eu vou repetir. O texto vai dizer que depois de uma escuridão sombria, sem ver nada, está vendo? Ele levantou os olhos, vejo. Já é um milagre, porque ele estava vendo, mas o texto continua, e o que é que você está vendo? Ele vai replicar e dizer para Jesus, estou vendo homens, mas como árvores, ou seja, tudo embaçado. Aí você pode pensar, mas Jesus, por que Jesus fez isso? Por que Jesus não curou de uma vez? Jesus acabou de explicar para os seus discípulos antes de desembarcar em Betsaida sobre o fermento dos fariseus. Os discípulos interpretaram o fermento como pão, e Jesus, eu acho que vocês não me conhecem. E agora Jesus ainda testando os discípulos, porque os discípulos pode ser que ficaram incógnitas. Philip Morgan vai dizer no seu livro que escreve sobre os evangelhos, que ficaram diálogos sobre os discípulos, mas peraí, porque ele ainda está vendo vulto? Era Jesus mostrando que ele era Deus, era Jesus mostrando quem que ele era. Mas se ele mostrasse quem que ele era, não expressando sua divindade, não porque foi como homem, mas se ele mostrasse quem ele era, ele curava de uma vez, não. Ele estava dando uma aula para os discípulos e dando uma aula para nós também. Que aula é essa? A hora que ele levantou os olhos, vejo, já é um milagre, porque ele não via nada. Vejo que homens, que jeito, que nem árvores, como um vulto, já é um milagre. As irmãs estão entendendo, já é um milagre. Mas o que é isso? Tiago fala que eu não estou entendendo. Ou seja, se a gente parar para pensar quem éramos nós e o que somos hoje, pode ser que a gente não chegou onde a gente queria chegar ainda, pode ser que a gente não tenha a casa que a gente queria ter, pode ser que a gente não anda no carro que a gente anda, mas a gente já é alguma coisa. Jesus já fez alguma coisa por nós. Se a gente colocar o retrovisor da vida e olhar para trás, ei, irmã, veja quem que era você antes, quem era eu antes. Se você fechar seus olhos, pensa aí, se não fosse o primeiro toque de Jesus nos seus olhos, aonde você estaria neste domingo? Aonde eu estaria neste domingo? Pode ser que eu estaria nas marquises da vida, pode ser que eu estaria louco por aí, desvairado, com uma arma na cintura, achando que era o cara. Pode ser que eu estava bêbado nos botecos por aí, mas não, eu estou dentro da casa de Deus. Não está do jeito que a gente quer, não está do jeito que a gente planejou, não está do jeito que a gente pensou, mas já somos milagres, já somos milagres, já somos milagres, já somos milagres. Estou lá de pé por gentileza nesta noite, você que já é milagre. Aí vem aquele pensamento, mas por que Jesus? Se o Senhor é tão bom, por que a minha família ainda não é crente? Vamos aprender com as duas etapas aqui do milagre. Se o Senhor é tão bom, se a sua misericórdia dura para sempre, por que eu estou passando luta? Vamos aprender com o milagre das duas etapas. Se é tudo, se o Senhor é tudo isso, diz que as pessoas dizem, por que passamos aflições? Jesus vai responder através dos evangelhos dizendo, aleluias, e no mundo tereis aflições, no mundo tereis lutas. Jesus vai aqui profetizar um mal que ele ia fazer na cruz ainda, que o sangue ia ser vertido, aleluia, ele ia ressuscitar, porque ele vai dizer, eu venci o mundo.
E o mundo aqui expressado não é o mundo coletivo, o mundo almas. Não é o mundo, porque quando a Bíblia fala de mundo, ela está ramificando várias formas de mundo, ou seja, não é o mesmo mundo de João 3,16. O mundo de João 3,16 é o mundo eu e você, pessoas. Jesus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, este mundo é eu e você. Mas quando Jesus fala, eu venci o mundo, não está falando que venceu eu e você. O mundo aqui já entra na palavra sistema, ou seja, ele venceu o sistema, ele venceu a corrupção, ele venceu a mentiras, ele venceu pecados, ele venceu a corrupção, ele venceu a injúrias, ele venceu o cansaço. Sabe esse cansaço ministerial que eu e você tem às vezes? Vou entregar a carteirinha para o pastor, vou entregar o cargo para o pastor. Jesus pode ser que passou por isso também. Vou entregar este título de filho do homem para o meu pai de volta. Não quero saber, está difícil, estou sendo caluniado, os fariseus estão me humilhando, fui levado para uma cruz, vou entregar, mas não. Ele vai dizer e profetizar, eu venci o mundo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu venci o mundo. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Não está ainda do jeito que tinha que estar, mas se você chegou aqui é porque você já venceu até aqui. Você venceu até aqui. Eu quero fazer um desafio para você vir aqui na frente. Só você que tem alguém desviado, que queria que voltasse, vem aqui para frente. Vem por ele aqui na frente nesta noite. Aleluia, vem por ele aqui pela sua família. É uma semana da família, a gente vai encerrar a semana da família, mas Jesus vai fazer milagre lá na nossa família, porque o texto vai dizer aqui que Jesus novamente voltou a colocar as mãos naquele que estava vendo vulto, e ele viu tudo perfeitamente. Eu tenho uma profecia de Deus aqui para a sua vida nesta noite. Eu vim pregar com a autoridade da palavra, irmão, isso é Bíblia. Aleluia, o Deus não vai beber a sua casa para o inferno. Pode estar que não seja do jeito que tinha que estar. Pode ser que você chegou, mas só está eu, só está o meu esposo, glorifique, já é bênçãos. Jesus já fez alguma coisa por vocês. Só está um, cadê o mais velho? O mais velho está desviado, o mais novo está desviado. Ei, Jesus já fez alguma coisa, você está aqui. Agora Jesus ia tocar novamente naquele homem. No segundo toque ele viu tudo perfeitamente à distância. Eu vim aqui profetizar para a sua casa, que pode ser que terça-feira eles vão estar aqui e aceitar a Jesus como Salvador. Quem tem fé recebe, quem não tem tudo bem, mas pode ser que seja no outro domingo eles estão aqui e vão aceitar. Fica tranquilo, coloca nas mãos de Deus. Jesus já fez por você, agora vai fazer pela sua casa. E o texto termina e eu encerro Jesus dizendo, não volte para a aldeia, vá para a sua casa. Eu quero ministrar uma palavra aqui nesta oração para a sua vida e para a sua casa. Volte para a sua casa. As mesmas palavras de Jesus. Volte para a sua casa e não para a aldeia. Aquele homem que estava cego voltou para a sua casa e lá puderam ver que ele teve um encontro com Jesus. Não é murmurando, escute isso, que nós vamos ganhar quem não está aqui para Jesus. Não é jogando na cara. Irmãos, eu já joguei muito na cara tentando botar medo nos meus parentes. Tu vai para o inferno, hein? Jesus vai botar, tu vai queimar no limo. Eu não, eu já estou lá, mas tu vai queimar se você não for. Não é desse jeito, irmãos. A gente não está botando medo em ninguém, a gente está espantando é mais ainda. Volte para casa e mostre o que Jesus fez na sua vida.